Boa noite, Mara. Me chamo Rodrigo e o que vou contar me assombra até hoje. Eu viajo sozinho há anos como caminhoneiro. Estradas desertas e noites silenciosas se tornaram parte da minha rotina. Mas nunca vou esquecer a madrugada em que algo mudou para sempre. Era uma noite fria de outono. A neblina cobria tudo e os faróis do caminhão mal iluminavam a pista. Cada quilômetro percorrido parecia mais longo que o anterior, o silêncio quebrado apenas pelo ronco do motor. Foi quando a vi. No acostamento, uma mulher vestida de branco acenava, parada imóvel. Seus cabelos longos balançavam levemente com o vento. Meu coração disparou, mas algo nela me fez parar. Abri a porta do caminhão e ela entrou sem dizer uma palavra. O silêncio dentro da cabine era absoluto. Ela não respirava, não se movia, apenas olhava para frente. Perguntei, vai para onde? Mas minha voz parecia desaparecer no ar. Eu engoli seco, olhando para ela com medo. Era como se minha mente avisasse que aquilo não era normal. Dirigi por alguns quilômetros sem ousar falar de novo. Então precisei ir ao banheiro. Quando voltei, o banco do passageiro estava vazio. A porta ainda estava fechada. O cinto de segurança ainda esticado. Mas ninguém. Olhei para todo o caminhão. Nada. Um frio intenso me atravessou. A estrada estava silenciosa, deserta. E eu sabia que aquilo não era apenas uma ilusão. Desde aquela noite, toda vez que passo por estradas desertas à noite, sinto que ela pode reaparecer, sentar-se ao meu lado e nunca mais ir embora. Quando minha avó faleceu, ninguém quis ficar com a velha casa dela no interior. Eu aceitei, pensando ser apenas uma construção antiga, precisando de reformas. Mas desde a primeira noite senti algo errado. A casa era de madeira escura, rangendo a cada passo. O vento batia nas janelas quebradas e parecia sussurrar nomes. Carregando minhas malas, senti um frio atravessar meu corpo mesmo dentro do casaco. Enquanto desempacotava, ouvi passos claros vindo do andar de cima. Subi devagar, cada tábua rangendo como se gritasse, não vá. No quarto da minha avó, senti o cheiro de lavanda, seu perfume, mas ela já tinha partido há dias. Sobre a cama, uma marca afundada sugeria que alguém havia acabado de se deitar ali. Nos dias seguintes, portas batiam sozinhas. Sombras corriam pelos cantos dos olhos e o som de algo, arrastando pelo chão, me perseguia. Gravei um vídeo durante a noite. Quando revi, a sombra de uma mulher sentou-se ao meu lado no sofá. Não se mexia, apenas me observava. Uma madrugada, subi ao quarto da minha avó com uma lanterna. Vi uma figura pálida, de cabelos longos perto da janela. Ela se aproximou lentamente. Pisquei e desapareceu. Mas o frio e o peso de sua presença ainda permanecem. Hoje, cada visita à casa me arrepia. Parece que fui escolhida para fazer parte da casa e daquilo que habita nela. Sempre gostei de caminhar sozinho por trilhas no interior. O ar fresco, o som dos pássaros e o cheiro da terra molhada me faziam sentir vivo. Mas uma tarde decidi me aventurar mais fundo do que o habitual. E algo aconteceu que mudou minha vida para sempre. A noite começou a cair rapidamente. E eu percebi que estava perdido. As árvores, antes acolhedoras, agora pareciam formar um labirinto escuro, com sombras que se contorciam à luz do meu celular. O silêncio era absoluto até que ouvi algo. Vozes. No começo achei que fossem outros caminhantes ou moradores da região, mas logo percebi que cada voz me chamava pelo meu nome, sussurrando de diferentes direções ao mesmo tempo. Vozes conhecidas, minha mãe, amigos, até vozes de pessoas que já haviam falecido. O medo começou a me consumir. Corri tentando encontrar a saída, mas cada passo parecia me levar mais fundo na floresta. As vozes se multiplicavam, misturando risos e lágrimas, chamando-me, atraindo-me para algo que eu não podia compreender. O vento trazia palavras incompreensíveis, como se a própria floresta estivesse viva, observando e testando minha coragem. Finalmente, depois do que pareceram horas, encontrei um caseiro que vagava pelas trilhas. Ele me guiou para fora e me disse que aquela floresta era conhecida por chamar pessoas. Nem todos voltavam. Alguns desapareciam para sempre, perdidos entre os sussurros e sombras, tornando-se parte dela. Até hoje, quando passo perto de florestas densas, sinto o mesmo arrepio. Ouço quase imperceptivelmente meu nome sendo chamado pelo vento. E sei que se eu me aventurar novamente, posso não conseguir voltar. Boa noite, Mara. Me chamo Amanda. Meu primeiro emprego foi em um necrotério da cidade. Eu era jovem e precisava do dinheiro. Então aceitei mesmo sabendo que o ambiente seria pesado.
No início, eu dizia a mim mesma que era só um trabalho: registrar corpos, organizar documentos e vigiar as câmaras frias durante a noite. Mas a realidade se mostrou muito mais assustadora. O necrotério era um prédio antigo, com corredores longos e mal iluminados. As lâmpadas piscavam constantemente, e o cheiro de formol se impregnava em tudo. À noite, quando o silêncio tomava conta, eu podia ouvir o som dos refrigeradores funcionando e, às vezes, algo que parecia ser passos, uma madrugada. Enquanto conferia os registros, ouvi um barulho metálico vindo da sala onde estavam os corpos. Pensei que fosse um problema na refrigeração. Fui verificar, tentando manter a calma. Quando abri a porta, vi que uma das gavetas estava entreaberta. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Eu tinha certeza de que todas estavam bem fechadas. Aproximei-me lentamente e, antes que pudesse tocar na gaveta, ouvi um estalo seco, e a tampa se abriu de uma vez, como se algo empurrasse de dentro. Dei alguns passos para trás, sentindo o coração disparar. De repente, a luz da sala apagou. Fiquei no escuro total, ouvindo apenas minha própria respiração e um som estranho, como unhas arranhando o metal. Tremendo. Acendi a lanterna do celular. A luz tremia junto com minha mão. E foi então que vi. Uma figura estava deitada na maca no centro da sala. Não deveria haver ninguém ali. Quando aproximei a luz, percebi que era um corpo coberto por um lençol. Reuni coragem para puxar o pano. E encontrei o rosto de um homem que havia sido registrado no dia anterior. Mas o mais aterrorizante foi quando seus olhos se abriram lentamente, fixando-se em mim, sem piscar. Um som baixo, como um suspiro rouco, saiu de sua boca. Corri desesperada para fora da sala, tropeçando nos corredores escuros. Quando finalmente alcancei a porta de saída, ela estava trancada. Atrás de mim, ouvi o arrastar de pés, lento, mas constante. Algo estava vindo. Quando amanheceu, os outros funcionários me encontraram desmaiada no chão, perto da porta principal. Disseram que não havia nada de errado dentro do necrotério. Mas eu sabia o que vi. Desde então, nunca mais consegui trabalhar em lugares assim. E às vezes, ainda sonho com aquele olhar fixo, frio e vazio, como se ainda estivesse me procurando. Moro sozinho há alguns anos em um pequeno apartamento no centro da cidade. Sempre achei que estivesse sozinho, até que algo começou a me avisar do contrário. No começo eram apenas pequenos sinais. A sensação de ser observado, passos leves no corredor quando ninguém estava lá, portas que rangiam com o vento. Mas depois passou a ser algo impossível de ignorar. Tudo começou numa madrugada. Acordei com a sensação de que alguém estava ao lado da minha cama. Os olhos ainda se adaptando à escuridão, percebi uma silhueta sentada na beira da cama. Uma mulher pálida, cabelos longos cobrindo metade do rosto, imóvel, me observando. Meu coração disparou e tentei gritar, mas minha voz falhou. Pisquei várias vezes tentando acreditar que era um sonho, mas o lençol estava amassado onde ela se sentara, e o frio na sala era quase insuportável. Cada vez que eu respirava, sentia um arrepio percorrer minha espinha. E parecia que ela se movia levemente, apenas o suficiente para me manter em alerta constante. Nos dias seguintes, continuei percebendo sua presença. Às vezes, sentia a cama afundar levemente, como se alguém estivesse deitado ao meu lado enquanto eu dormia. Outras vezes, portas que eu tinha certeza de ter trancado se abriam sozinhas. O ar parecia mais denso, pesado, carregado de algo que eu não conseguia identificar. Uma noite, decidi enfrentar o medo. Falei em voz alta: "Quem está aí? O que você quer?" A sala permaneceu silenciosa, mas então senti uma mão fria tocar meu ombro. Gritei e acendi a luz, mas novamente nada havia ali. Apenas o silêncio pesado e opressivo. Desde então aprendi a conviver com a presença. Nunca vi seu rosto completamente, mas sei que ela continua ali, observando, esperando por algo que eu não compreendo. Cada vez que entro no quarto à noite, sinto o peso de seus olhos invisíveis e o frio do seu toque. Mesmo com a porta trancada, sei que não estou sozinho. E a cada madrugada, quando fecho os olhos, sinto que ela ainda se senta na beira da cama imóvel, esperando que eu perceba que o quarto nunca foi realmente meu. Era uma noite fria de inverno, e eu estava viajando sozinha de trem, retornando de uma cidade vizinha. O vagão estava vazio, exceto por mim. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som rítmico do trem deslizando pelos trilhos. Mas a cada quilômetro sentia algo diferente.
Um arrepio que subia pela espinha. Um frio que não parecia vir do vento. Olhei em volta e tudo parecia normal. Até que ouvi passos pesados ecoando no corredor. Meu coração acelerou, mas não havia ninguém visível. Pisquei, pensando que era fruto da minha imaginação. Mas os passos continuavam, cada vez mais próximos. Então, no fim do vagão, apareceu um homem. Vestia roupas antigas, como se tivesse saído de outra época. Estava parado, imóvel, olhando diretamente para mim. Pisquei e ele desapareceu. Por alguns segundos, respirei aliviada. Mas ele reapareceu mais perto, sem ter se movido de forma perceptível. Apenas lá. Tentei levantar, mudar de vagão, mas cada vez que virava, sentia seu olhar pesado me seguir. O trem parecia ter diminuído de velocidade. Os sons da locomotiva abafados, como se o tempo tivesse parado dentro daquele vagão. Cada sombra parecia ganhar vida, e a temperatura caía a níveis quase insuportáveis. Ao tentar me aproximar da porta, percebi que ela não abria. O medo me paralisou, e a sensação de que ele poderia se aproximar a qualquer instante me dominava. Fechei os olhos, tentando ignorar o que via, mas podia sentir sua presença, pesada e constante ao meu lado, ainda que não pudesse vê-lo. Quando finalmente o trem chegou ao destino, corri para fora sem olhar para trás. Mas mesmo depois de semanas, sinto que ele me acompanha. Às vezes, em sonhos, ouço o ranger do trem e os passos pesados no corredor. E sei que ele ainda está lá, em algum vagão invisível, esperando que eu embarque novamente. Um grupo de amigos e eu decidimos explorar uma antiga casa no bairro, conhecida entre todos como a Maldita. Há décadas ninguém entrava lá, desde que uma família inteira morreu em circunstâncias misteriosas. Diziam que ninguém que passasse a noite dentro saía ileso. Chegamos ao anoitecer, carregando lanternas e câmeras para registrar a experiência. O ar ao redor da casa era pesado, sufocante, como se a própria escuridão estivesse viva. A madeira do portão rangeu quando o empurramos, e senti um arrepio subir pela minha espinha. O interior estava coberto de poeira, com móveis quebrados e paredes riscadas com frases estranhas quase ilegíveis. Ao caminhar pelo corredor principal, senti como se algo nos observasse. As lanternas tremiam mesmo sem vento, e os sussurros surgiam em cada canto, suaves, quase imperceptíveis, mas suficientes para nos deixar inquietos. Chegamos à sala principal. Uma porta bateu sozinha, ecoando pelo prédio. Rimos nervosamente, tentando descontrair, mas a sensação de que algo estava errado não nos deixou em paz. Um dos meus amigos apontou para o canto da sala, onde uma sombra se movia rapidamente. Olhamos, mas não havia ninguém. Subimos ao segundo andar. Cada degrau rangia como se gritasse para voltarmos. E foi então que ouvimos a primeira risada. Infantil, baixa, arrepiante. Ela ecoou pelos corredores, vindo de diferentes direções ao mesmo tempo. Tentamos nos comunicar, mas a risada se repetia, sempre mais próxima, sempre mais fria. Em um dos quartos encontramos uma cadeira virada, balançando sozinha, como se alguém estivesse sentado ali há pouco. Uma sensação de opressão nos envolveu, como se a casa tivesse vida própria, nos observando e testando nossa coragem. Decidimos que era hora de sair. Correndo, ouvimos passos atrás de nós, mas ninguém aparecia. Um frio intenso nos envolvia, e a risada parecia nos seguir. Ao atravessar o portão, o silêncio voltou, pesado e absoluto. Nunca mais entramos naquela casa, e mesmo anos depois, quando passo em frente a ela, sinto que algo nos observa, que a casa lembra de nossa presença e que aqueles que entraram podem nunca realmente ter saído. Olá, me chamo Lia. Quando eu era criança, tinha uma amiga chamada Clara. Para mim, ela era tão real quanto qualquer outra pessoa. Conversávamos, ríamos, brincávamos todos os dias. Eu achava normal, mas minha mãe sempre dizia que era só imaginação. Mas uma tarde, aconteceu algo que mudou tudo. Minha mãe entrou no meu quarto e me viu conversando sozinha, rindo alto. "Com quem você está falando?" Perguntou com uma expressão estranha no rosto. Respondi com naturalidade. "Com a Clara, mãe. Ela está bem ali." Minha mãe empalideceu. Ela me contou depois que, naquele instante, viu uma menina pálida, de vestido azul, parada atrás de mim, me observando com olhos que pareciam brilhar em um tom que ela não conseguia explicar. Eu não conseguia vê-la direito, mas sentia seu olhar intenso. A partir daquele dia, coisas estranhas começaram a acontecer no quarto. Brinquedos que estavam arrumados se moviam sozinhos, portas batiam sem vento e, às vezes, ouvia risadas suaves que não vinham de nenhum lugar. Clara aparecia mais frequentemente à noite.
e eu sentia que estava tentando me mostrar algo. Em uma ocasião, acordei no meio da noite e percebi que ela estava sentada à beira da cama, me olhando fixamente. Seus olhos tinham uma tristeza profunda, e seu rosto parecia mais envelhecido do que deveria. Tentei chamá-la, mas minha voz falhou. Minha mãe me disse que consultou pessoas que entendiam dessas coisas e que Clara provavelmente era um espírito preso, tentando se comunicar comigo. Ela nunca foi agressiva, mas sua presença sempre deixava um frio no ar, como se ela quisesse me levar para outro lugar que eu não podia compreender. Mesmo hoje, anos depois, quando penso na minha infância, lembro dela. Clara não era apenas uma amiga imaginária. Ela era algo real, algo que me acompanhou e me observou, invisível para todos os outros, mas inegavelmente presente em minha vida. Sempre fui fascinada por espiritualidade e experiências fora do corpo. Depois de várias tentativas, finalmente consegui. Era uma noite silenciosa, meu quarto iluminado apenas pela luz fraca do abajur. Senti meu corpo ficando pesado e, de repente, percebi que estava flutuando acima dele. A sensação era incrível. Podia ver cada detalhe do meu quarto de cima. Mas algo estava errado. Sentia um peso estranho, como se não estivesse sozinha. E, de repente, percebi uma presença. Um homem vestido de preto, parado ao lado da minha cama, olhando fixamente para meu corpo deitado. Tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha boca. Tentei me mover, mas parecia que minhas pernas estavam presas a um chão invisível. Ele começou a se aproximar lentamente, com um sorriso sombrio no rosto, e senti um frio gélido percorrer minha espinha. Naquele momento percebi que minha projeção estava em perigo. Tentei voltar para meu corpo, concentrando toda a minha força mental. Mas quanto mais tentava, mais ele parecia me segurar, como se estivesse brincando comigo. Eu sentia suas mãos invisíveis tocando meus ombros, seu olhar penetrando minha mente. Finalmente acordei com um sobressalto, meu corpo suando frio. As mãos pesavam como se ainda estivessem sendo seguradas. Passei o resto da noite olhando para o quarto, tentando me convencer de que tudo tinha sido um sonho. Mas nunca me senti sozinha novamente. Às vezes sinto que ele ainda está lá, observando, esperando que eu tente de novo. Depois desse episódio, nunca mais tentei projeção astral sozinha. Mas cada vez que fecho os olhos, lembro do sorriso sombrio e da sensação de impotência. E algo dentro de mim sabe. Ele ainda está ali, entre o meu mundo e o outro, esperando pacientemente. Aceitei o trabalho de vigia noturno em um hospital desativado, pensando que seria simples. Corredores vazios, portas rangendo, silêncio absoluto. Mas desde a primeira noite percebi que algo estava muito errado. O prédio era enorme, antigo, com paredes descascadas e janelas cobertas de poeira e teias de aranha. Cada passo meu ecoava pelos corredores como um grito, e o vento que entrava pelas frestas parecia sussurrar palavras incompreensíveis. No início tentei me convencer de que eram apenas barulhos da madeira, mas a sensação de estar sendo observado não desaparecia. Às 3 da manhã, ouvi o primeiro som que realmente me assustou. Passos pesados no terceiro andar, seguidos do ranger de portas que batiam sozinhas. Meu coração acelerou. Subi a escada lentamente, segurando a lanterna com as 2 mãos, cada degrau rangendo sob meu peso. Ao chegar ao corredor do terceiro andar, senti um frio cortante, como se alguém tivesse aberto uma porta para o inverno. A luz da lanterna tremia, revelando manchas escuras nas paredes. Um gemido baixo e prolongado ecoou pelo corredor. Eu tentei chamar, "Tem alguém aí?" Mas minha voz parecia se perder no ar. Subi até o antigo salão de internação. O lugar estava coberto de poeira e cadeiras caídas, mas parecia que alguém havia passado por ali recentemente. Foi quando algo se moveu no canto do meu olho. Uma sombra rápida atravessou a parede. Girei a lanterna, mas nada havia ali. De repente, uma risada baixa e infantil ecoou pelo corredor. Meu corpo congelou. Dei um passo para trás e tropecei em uma cadeira caída, o som ecoando pelo prédio silencioso. O frio aumentou, como se o ar tivesse se transformado em gelo. Tentei manter a calma, mas o som de passos agora vinha atrás de mim, subindo e descendo escadas, passando de corredor em corredor. Corri para a saída, sentindo mãos invisíveis roçarem meus ombros. Um sussurro gelado na orelha. "Não vá embora." Saí correndo, sem olhar para trás, até o portão do hospital. Nunca mais voltei lá. Mas mesmo depois de meses,
Às vezes, quando fecho os olhos, consigo ouvir os passos e a risada daquele hospital abandonado. Sei que ele ainda me observa, mesmo quando estou em segurança na minha casa.